Saudações, torcedor alvinegro! É com a emoção à flor da pele que trazemos a você uma notícia que promete agitar os corações e as arquibancadas do Nilton Santos. O Botafogo, nosso glorioso, está em busca de mais um grande nome para reforçar o elenco e, segundo rumores fervorosos que circulam nos bastidores, o atacante Matheus Pereira, ex-Cruzeiro, já disse sim a uma proposta milionária do clube. É uma bomba que pode mudar o cenário das competições em que estamos inseridos. Atualmente, o Botafogo vive um momento de desafios e superações. A equipe, apesar de altos e baixos, tem se mostrado competitiva e determinada. Estamos em uma fase crucial do campeonato, onde cada detalhe conta e cada contratação pode ser o diferencial que nos leva a conquistar objetivos audaciosos. A torcida, sempre apaixonada, anseia por um reforço que não só traga técnica, mas também a garra e a paixão que caracterizam a nossa estrela solitária. E a chegada de Matheus Pereira pode simbolizar exatamente isso. Matheus Pereira, que já brilhou em outras equipes, é um jogador que pode ser a peça-chave que faltava no ataque do Glorioso. Com sua habilidade em criar jogadas, driblar adversários e finalizar com precisão, ele tem o potencial de elevar o nível do nosso time. Sua experiência em grandes jogos pode trazer uma nova dinâmica ao elenco, potencializando o que já temos e criando uma sinergia que, quem sabe, nos leve aos títulos que tanto desejamos. A torcida já imagina o impacto que ele pode ter em campo, trazendo mais opções ao técnico e aumentando a competitividade entre os jogadores. Mas, o que essa contratação representa para o Botafogo além das quatro linhas? É mais do que apenas um jogador. Representa esperança, sonho e a possibilidade de um futuro glorioso. O torcedor, que sempre sonhou com um time competitivo, vê agora uma oportunidade de ver seu clube em um novo patamar. O que estamos testemunhando é um movimento estratégico que pode colocar o Botafogo de volta aos holofotes do futebol brasileiro e, quem sabe, internacional. A negociação com Matheus Pereira não é apenas uma questão de reforço técnico, mas também uma mensagem clara da diretoria. O Botafogo está decidido a brigar por títulos e a se reerguer como um dos grandes do futebol nacional. A torcida, que sempre acreditou na força do Glorioso, agora vê a possibilidade de um futuro mais promissor, onde a estrela solitária brilha intensamente. Neste vídeo, vamos explorar os impactos que essa negociação pode ter no nosso querido clube, analisando não apenas o lado técnico, mas também as nuances emocionais e econômicas envolvidas. Prepare-se para uma viagem emocionante, repleta de detalhes e análises. O que o futuro reserva para o Botafogo com a possível chegada de Matheus Pereira? Vamos descobrir juntos! A expectativa é alta, e a fiel alvinegra já começa a sonhar com os próximos jogos, imaginando como será ver Matheus Pereira vestindo a camisa do Botafogo e fazendo a torcida vibrar. A pergunta que fica é: será que essa contratação será a chave para reverter nossa sorte na temporada? Vamos acompanhar de perto e torcer para que essa negociação se concretize. Visualiza essa cena em que nosso Botafogo, com a estrela solitária brilhando no peito, entra em campo com um novo reforço de peso. A chegada de Matheus Pereira não é apenas um aditivo ao elenco, é uma mudança tática que pode reconfigurar completamente a maneira como jogamos e competimos. E é exatamente isso que vamos explorar agora, como essa contratação pode impactar a nossa formação tática e a dinâmica da equipe. Matheus Pereira é um jogador versátil, e sua inclusão no time pode abrir um leque de novas possibilidades. Atualmente, o Botafogo tem sua forma de jogar bem definida, mas a habilidade de Matheus de atuar em diferentes posições no ataque pode trazer um frescor necessário. Ele pode ser escalado como um ponta, explorando a velocidade nas laterais, ou como um atacante mais centralizado, fazendo tabelas e se apresentando como opção de finalização. Imagine Matheus Pereira jogando ao lado de Tiquinho Soares, que tem a habilidade de segurar a bola e criar espaços. Essa combinação pode resultar em jogadas de perigo constante para os adversários. Além disso, a chegada de um jogador que já tem experiência em competições de alto nível pode ter um efeito motivacional no restante do elenco. Outros jogadores podem se sentir inspirados a elevar seu nível, sabendo que tem ao seu lado um atleta que já enfrentou adversários igualmente qualificados. Essa atmosfera de competitividade saudável pode ser o que o Botafogo precisa para superar algumas barreiras que parecem intransponíveis. E não podemos esquecer da torcida, que sempre faz a diferença nos jogos.
Com Matheus Pereira em campo, a energia da arquibancada pode se intensificar. A pressão sobre os adversários aumenta e a nossa capacidade de transformar o Newton Santos em um verdadeiro caldeirão se torna ainda mais palpável. Esse é o poder da emoção, algo que vai além do que se vê nas estatísticas ou nas análises táticas. É a paixão que une o time e a torcida em busca de um objetivo comum. No entanto, é preciso considerar também as possíveis adaptações que serão necessárias. O técnico, em sua genialidade, terá que encontrar a melhor maneira de integrar Matheus ao estilo de jogo já implementado. Isso pode gerar uma fase de adaptação, onde as jogadas ainda não estarão totalmente sincronizadas. É comum vermos jogadores novos precisarem de tempo para se encaixar, mas a torcida deve ter paciência e acreditar no potencial do novo contratado. E você, torcedor? O que acha dessa possível adaptação? Está ansioso para ver Matheus Pereira em ação? Como você imagina que ele se encaixará no nosso esquema tático? Deixe suas opiniões nos comentários. Essa discussão é fundamental para todos nós que respiramos o Botafogo. Vamos mergulhar no impacto financeiro dessa negociação e como a chegada de Matheus Pereira pode ser um verdadeiro divisor de águas para o Botafogo. Essa não é apenas uma contratação, é um investimento que pode transformar o clube em várias frentes. Primeiro, vamos falar sobre o custo. Trazer um jogador do calibre de Matheus envolve um investimento considerável. Mas, se ele se destacar, o retorno pode ser explosivo. Um atleta de renome não só atrai mais torcedores aos jogos, mas também gera uma onda de interesse da mídia. Imagine a cena, o estádio Newton Santos lotado, a torcida vibrando, e as câmeras focadas em Matheus, que, com seu talento, pode fazer a diferença em campo. Isso é o que queremos ver. E não para por aí. A venda de camisas e produtos licenciados pode disparar. Pense em uma nova coleção com o nome de Matheus estampado nas costas. A fiel alvinegra vai querer garantir a sua. Esse tipo de movimento pode trazer um fôlego financeiro ao clube, ajudando a equilibrar as contas e, quem sabe, até investir em novas contratações. Além disso, uma temporada de sucesso com Matheus pode valorizar todo o elenco. Jogadores que se destacam ao lado de um craque tendem a ser mais valorizados no mercado. Isso significa que, se tudo der certo, o Botafogo pode não apenas recuperar o investimento, mas também lucrar em futuras negociações. Olha só que oportunidade incrível! E o que dizer do impacto que isso pode ter em termos de patrocínios? A presença de um jogador como Matheus Pereira pode ser a isca perfeita para atrair investidores e patrocinadores. Um clube que está em ascensão, com um elenco forte, se torna irresistível para marcas que querem se associar a essa energia positiva. É uma chance de ouro para o Botafogo brilhar ainda mais no cenário nacional e internacional. Mas calma, torcedor! É importante lembrar que esse tipo de investimento traz uma pressão enorme. A expectativa da torcida é alta. Todos queremos ver Matheus jogando um futebol de alto nível e, mais do que isso, queremos que o Botafogo conquiste títulos. Essa responsabilidade é pesada, e a equipe técnica e o próprio jogador precisam estar prontos para lidar com isso. Agora, eu quero saber de você. O que acha desse investimento? Vale a pena arriscar em contratações desse tipo ou seria melhor focar em jogadores da base e em contratações mais acessíveis? Deixe suas opiniões e reflexões nos comentários. Sua voz é fundamental para a nossa torcida. E não se esqueça, a emoção está apenas começando. O que mais o futuro reserva para o Botafogo? Fique ligado! Em um mergulho mais profundo na história do Botafogo, não podemos deixar de comparar a possível contratação de Matheus Pereira com outros momentos marcantes da trajetória do clube. O que estamos testemunhando agora não é um fenômeno isolado, é parte de uma longa tradição de contratações que moldaram a identidade da estrela solitária. Ao longo dos anos, o Botafogo já trouxe para suas fileiras jogadores que se tornaram lendas. Nomes como Garrincha e Jairzinho, que não apenas brilharam em campo, mas também se tornaram símbolos da cultura alvinegra, são exemplos perfeitos. Garrincha, com sua habilidade mágica, e Jairzinho, o furacão da Copa de 70, mostraram que o Glorioso sempre teve um olho atento para talentos que poderiam fazer a diferença.
Mais recentemente, Jobson e Vitinho também deixaram suas marcas, trazendo esperança e emoção à torcida. Agora, Matheus Pereira tem a oportunidade de seguir essa tradição e se tornar um novo ícone no coração da torcida. Se olharmos para o passado, veremos que as grandes contratações frequentemente vieram em momentos decisivos, onde a pressão sobre o clube era palpável. A chegada de um jogador que pode mudar o rumo de uma temporada é uma narrativa que se repete. Por exemplo, a chegada de Jobson em 2009 trouxe uma onda de expectativa que culminou em grandes atuações, levando o Botafogo a conquistar o Campeonato Carioca. O que Matheus Pereira representa é a esperança de que, assim como seus antecessores, ele possa ser o protagonista de uma história de sucesso. Mas a comparação não deve ser apenas focada na grandeza do passado. Também precisamos analisar as lições aprendidas com contratações que não foram bem-sucedidas. Jogadores como Felipe Gabriel, que chegou com grandes expectativas, mas não conseguiu se adaptar ao clube ou à pressão que a torcida impõe, nos lembram que nem sempre a expectativa se traduz em sucesso. É uma dança delicada, e o Botafogo tem a tarefa de encontrar o equilíbrio entre a ambição e a realidade. Além disso, a história do Botafogo é marcada por altos e baixos, e a vinda de Matheus Pereira pode ser a chave para uma nova era de vitórias. A torcida, apaixonada e exigente, tem o direito de sonhar com dias melhores e, acima de tudo, precisa acreditar que o clube está no caminho certo. O Botafogo sempre foi um clube que, mesmo em tempos difíceis, conseguiu se reerguer e surpreender. Essa resiliência é uma parte fundamental do DNA alvinegro. A expectativa em torno de Matheus Pereira não é apenas sobre suas habilidades em campo, mas também sobre o que ele pode representar para o futuro do clube. Ele pode ser o jogador que trará de volta os dias de glória, assim como fez o lendário Túlio Maravilha, que se tornou um ícone ao marcar gols decisivos e conquistar corações. A torcida já começa a sonhar com esse potencial, imaginando os momentos que poderão ser vividos no Newton Santos. E você, torcedor, como se sente ao fazer parte desta história? Qual é a sua expectativa em relação a Matheus Pereira? Você acredita que ele pode se tornar uma lenda do Botafogo? Deixe sua opinião e compartilhe suas memórias sobre contratações que marcaram sua trajetória como torcedor. Vamos juntos construir essa nova história. Agora que já exploramos os diversos ângulos da possível contratação de Matheus Pereira, é hora de integrar todas essas ideias e refletir sobre o que isso significa para o futuro do Botafogo. Estamos em um momento crucial, e as expectativas são altíssimas. A torcida alvinegra deseja ver o Glorioso novamente no topo, e a chegada de um jogador como Matheus pode ser um passo decisivo nessa direção. O impacto dessa contratação vai além do que se pode medir em campo. É um movimento que simboliza a ambição do clube, um desejo ardente de voltar a figurar entre os grandes do futebol brasileiro. A esperança é palpável, e a torcida está pronta para apoiar cada jogada, cada drible e cada gol que Matheus Pereira possa proporcionar. O que estamos vivendo é um momento de união, onde todos os alvinegros se concentram em um objetivo comum, a vitória. Mas, ao mesmo tempo, precisamos estar cientes dos desafios que virão. A pressão sobre Matheus será grande, e a expectativa de resultados imediatos pode ser avassaladora. O torcedor precisa manter a esperança, mas também a paciência. A construção de um time campeão leva tempo, dedicação e algumas derrotas pelo caminho. É nesse contexto que a torcida deve jogar seu papel, incentivando e apoiando, mesmo nos momentos difíceis. A integração de Matheus ao grupo será uma etapa fundamental. As expectativas são altas, mas a realidade do futebol nem sempre é linear. O que importa é que cada um de nós, torcedores, esteja ao lado do Botafogo nessa jornada, acreditando na mudança e no potencial que essa contratação representa. Estamos todos no mesmo barco, e juntos podemos fazer a diferença. À medida que olhamos para o futuro, a pergunta que fica é: estamos prontos para abraçar esse novo capítulo da história do Botafogo? Será que Matheus Pereira se tornará um novo ícone alvinegro? O destino do Glorioso nas próximas competições pode ser moldado por essa decisão, e a expectativa é que possamos celebrar juntos muitos momentos de glória. E aqui vai um convite: que tal nos unirmos ainda mais como torcida? Vamos fazer do estádio Newton Santos um verdadeiro caldeirão, onde a energia da fiel alvinegra impulsiona o time a conquistar vitórias.
O que você espera dessa nova fase? Quais são suas esperanças e anseios para o futuro do Botafogo? Comente abaixo e compartilhe sua visão. Obrigado por acompanhar mais este vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e voltar sempre para mais novidades sobre o Botafogo. Estamos juntos nessa caminhada rumo ao sucesso. O futuro é promissor, e a estrela solitária brilha mais forte do que nunca.